futura jornalista e atriz, aluna do curso de comunicação, concilia a arte de escrever com a arte de representar. Confira no Talentos da PUC. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. A data incentiva a conscientização sobre a doença. E esse é o assunto da entrevista de estúdio daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Da realidade do jornalismo diário para a magia dos palcos do teatro. Conheça agora a estudante da PUC Minas que transita tão bem entre esses dois mundos. Olha, Armando, não se esqueça que embora eu seja uma profissional da saúde, eu tenho sentimentos, ouviu? Eu sempre fui louca fascinada com teatro. E antes mesmo de nunca ter ido a alguma peça ou em algum teatro, lá no interior a gente fazia umas montagens, assim, juntava o pessoal da rua, e aí eu juntava meus primos e meio que obrigava eles a atuar junto comigo. E o meu sonho mesmo era ir no grande teatro e atuar. Ai, Armando, imagina a adoração, Armando. É brincadeirinha. Por mais que eu tinha muita vontade, eu tinha um pouco de receio. Todo ser humano tem aquele pouco de receio, assim, ai, será que é isto mesmo? Será que eu vou dar conta do recado? E eu só saberia a resposta se eu realmente fosse encarar. E aí eu conheci a Viviane Rodrigues, que é uma grande diretora e dramaturga daqui de Belo Horizonte. E o grupo foi formado, o grupo de atores já de outros grupos, e aí eles me convidaram para integrar essa companhia de teatro. Conhecido como Side Spring, o cometa passou ao ponto mais próximo de Marte. O jornalismo eu considero muito diferente do teatro. O teatro ele vai tocar no imaginário da pessoa que vai vir para o teatro. O jornalismo não, o jornalismo ele vai te informar, ele vai dar certeza para o telespectador, que é um pouco diferente do teatro. Eu acho que o teatro, na contribuição do jornalismo, vai me dar uma sensibilidade um pouco maior de falar com o telespectador. O jornalismo eu não abandono não. E o teatro vai vir como no segundo plano, assim, como hobby, mas se for como profissão vai ser uma consequência. É filho de Armando, meu irmão, e eu não admito. Isso é problema seu. Tomar a decisão de vir para uma cidade maior já foi a realização de um sonho muito grande. Se tornar jornalista e, consequentemente, trabalhar com arte já é um grande sonho. E esse sonho ele está sendo realizado aos poucos. Um monte de gente, quer dizer, um monte de caras. Eu sou Nayara Santos, aluna de jornalismo da PUC Minas e atriz. Cheguei! Trouxe o prato principal da família Nascimento de Jesus. Dobradinha! Muito bacana, Nayara. E a peça dela está em cartaz sexta e sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Você não pode perder. E o Núcleo do Meio Ambiente da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas promove o evento Diabetes, Diálogos Multidisciplinares. Até às 9 da noite de hoje estão sendo realizadas atividades educativas e de orientação sobre o diabetes no Museu de Ciências Naturais da Universidade. O objetivo é promover o debate entre os impactos e os aspectos sociais do diabetes na sociedade contemporânea. Ainda dá tempo, hein? Quem quiser participar é só ir até o museu no campus Coração Eucarístico. Outras informações pelo telefone 3319-4486. O diabetes é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Parece complicado, não é mesmo? E é importante saber que se a doença não for tratada, pode ser fatal.
14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes e para falar mais sobre essa doença, vamos conversar com Luzimar Rangel, professora da PUC Minas e enfermeira. Olá, professora, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, a gente viu aí que a PUC Minas também está divulgando essa campanha, mas o que é a doença diabetes? Então, a diabetes é uma síndrome metabólica, né, como você descreveu, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao metabolismo da glicose, né? Então, existem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1, que ocorre mais na infância e na primeira adolescência, na adolescência, e diabetes tipo 2, que é uma diabetes que ocorre mais na fase adulta e na fase e entre os idosos, né? A diabetes tipo 1, a pessoa não tem nenhuma produção de insulina, né? E na diabetes tipo 2, ela tem uma redução na produção ou na função da insulina em relação à captação de glicose. A insulina, a quantidade de insulina produzida, ela não é capaz de satisfazer ou de carrear a glicose do sangue para dentro da célula, né? E por isso que surgem as alterações. Bom, por exemplo, se meus pais têm diabetes, eu posso chegar a ter diabetes? Existe a predisposição genética, né? Você tem predisposição genética. Quando existe uma predisposição genética, aí os cuidados com relação aos hábitos de vida precisam ser redobrados, né? Porque filhos de pais diabéticos, eles têm maior predisposição desde o nascimento, né? A diabetes na gravidez, o recém-nascido, ele nasce com sobrepeso, com 4 quilos, 3,8 kg, né? Ele tem uma quantidade maior de açúcar no sangue, né? E a partir dali, todas as alterações relacionadas à alimentação e à captação de glicose ficam comprometidas, né? Então, ele vai ser, se ele não for uma criança diabetes, provavelmente ele tem grandes chances de ser um adulto ou um idoso com diabetes. Por isso é que os cuidados precisam ser redobrados, né? Quando você tem na família a história de pai e mãe com diabetes, ela é uma doença que é hereditária, sim. E os sintomas, elas se diferem entre o tipo 1 e o tipo 2? Diferem. A diabetes tipo 1, como ela surge na primeira infância, né, e na adolescência, ela é caracterizada, alguns até são semelhantes. Por exemplo, a criança ela tem a polifagia que a gente fala, né, que é o aumento de vontade de comer, aquela criança que come o tempo inteiro. Isso tem no adulto também, né? A polidipsia, que a gente fala que ela bebe muita água, ela urina muito, por beber muita água ela urina muito. Agora, na criança, existe a fraqueza, o mal-estar, a sudorese, os enjoos, que os adultos não têm esse tipo de comportamento. No adulto é mais observado as dificuldades de cicatrização, o aumento da pressão arterial. Então, os sintomas no idoso, no adulto e no idoso diferem nesse aspecto, né? E a pessoa que não tem diabetes, ela precisa fazer esse teste com um determinado tempo ou não? Assim, pode fazer 6 meses ou um ano? A diabetes, muitas vezes, ela é assintomática. A pessoa apresenta esses sinais, esses sintomas e ela não considera aquilo como uma diabetes, né? A gente precisa, desde o nascer, assim que nascemos, a gente precisa fazer acompanhamento médico, né? Então, a criança, até 1 ano, ela faz puericultura, né? Depois, na primeira infância, normalmente, ela vai fazendo acompanhamento, ela faz acompanhamento com o pediatra. E aí os exames são solicitados. O exame simples que é feito é de glicemia, né, de jejum, que faz parte de todo o protocolo de avaliação. E a glicemia ela precisa estar no valor normal, que é entre 65 a 99, né, de jejum. Acima desses valores, aí o médico já pede outros exames, né? Então tem a curva glicêmica, tem a hemoglobina glicada, que são exames mais específicos para identificar se realmente a pessoa está diabética e que tipo de tratamento vai ser recomendado para esse quadro dela, né? Bom, o mercado de alimentos tem se adaptado a esse tipo de pessoas que têm essa doença, né? A senhora acha que ainda é pouco os alimentos que são destinados aos diabéticos? Olha, o mercado melhorou muito, né? Ainda, hoje você tem uma variedade de doces, de pudins, de flan, de guloseimas que os diabéticos gostam, né?
até bem disponíveis no mercado, mas ainda a um custo muito alto. Ainda acho que não se justifica o preço que se cobra por um produto diet, né? Assim, alguns chegam a mais do que o dobro do preço, né? Mas eu acho que a indústria ela tem favorecido as campanhas também para diabetes, porque a diabetes, ela a longo prazo, a médio e longo prazo, ela debilita muito a pessoa, né? Então as campanhas têm orientado sobre hábitos de alimentação, né, para se evitar doce puro, né, o refrigerante, com relação ao alimento mais saudável, verdura, fruta, a comer a cada 2 horas, né, o uso da fibra, que a fibra diminui muito a absorção de gordura e de açúcares também. Então, assim, o equilíbrio, né, a saúde está relacionada ao equilíbrio mesmo na alimentação. Então, é importante que a gente procure ter uma alimentação saudável, né? Se alimentando a cada 2 horas, comendo todo tipo de alimento, não é proibido comer nada, né? O doce de vez em quando é bom, né? Um churrasco de vez em quando é bom. Não é proibido. Mas, não é proibido. Até, a gente fala que até a cerveja não é proibida, desde que tenha sido consumida numa pequena quantidade, né? Então é possível viver com a diabetes e ter uma vida saudável, uma vida normal. Sim, sim. Não só com relação à alimentação, que para eles o alimento é muito importante, que eles comem muito, né? Porque por mais que eles comam, às vezes o sangue está cheio de glicose, né, cheio de açúcar, mas a célula não tem, porque não tem insulina, e às vezes ele sempre tem fome, né? Mas as campanhas elas têm auxiliado muito em outros cuidados, não só com relação à alimentação, como a prática de atividade física, né, que é importante, o descanso, né, você evitar o sedentarismo. Então tem vários cuidados que devem ser adotados para melhora da qualidade de vida das pessoas com diabetes, né? Bom, dia 14 a gente falou que é o Dia Mundial do Diabetes. A senhora acha que deveria ter mais campanhas como essa em escala mundial, ou as campanhas estão sendo suficientes para conscientizar a população? Olha, o objetivo de uma campanha mundial, de um dia mundial, sempre é sensibilizar para aquele dia. Ele não tem o objetivo de orientar todo mundo naquele dia, né? As orientações elas devem ser feitas pelos serviços de saúde, pelas escolas. Eu acho que a gente precisa investir mais na criança, né? Os hábitos, se o Estado, ou se a criança ela recebe alimento na escola, tem que ser um alimento saudável. A presença da nutricionista na escola, fazendo orientação, é muito importante, né? Então, um dia é importante, mas a partir da sensibilização para aquele dia, precisam ser adotadas uma série de providências nas escolas, no sistema de saúde, para que ocorra de continuidade, né? A PUC está fazendo essa semana de orientação para o diabetes, e isso é muito importante, né? Nas escolas também. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A conscientização, né? A conscientização. Muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC, professora, e que as pessoas se conscientizem, né, sobre a doença. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. Amanhã é dia de Repórter PUC. Eu espero você às 4h30 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um abraço, tchau!